Bom, a gente está falando dessa situação dentro do campo, né? E o Mauro até já antecipou um pouco o assunto, que teve o pronunciamento, o dia de transparência, né? Do Corinthians. Aí é o que eu falo, para mim, eu tô até vendo que o Vamp deu uma risadinha, o próprio Mauro falou que ele disse a dívida, mas não disse como vai resolver. Para mim é o seguinte, tá? Para mim, sim, o dirigente abriu o espaço. Para mim, ele já merece elogio aí. Minha opinião. Já merece elogio. Ele abriu espaço para falar das dívidas. Agora, merece a crítica porque ele não falou como vai resolver? Merece. Só que merece a crítica também, Mauro, na minha opinião, para a imprensa. Porque ele abriu para a imprensa. Ele abriu. Ele falou, ó, tem uma coletiva. Eu ainda falei isso. Eu falei no dia. Eu falei, o cara tá abrindo para a imprensa. Eu só quero ver as perguntas que vão surgir. Aí a primeira pergunta, acredite se quiser, vai uma repórter, eu não sei quem é, e pergunta do futebol feminino do Corinthians. Ah, gente, é o que eu falo. Ganhou hoje. Ganhou. Que ganhou hoje. É o único que merece agenda positiva é o futebol feminino do Corinthians, né? Mas entendeu o que eu tô te falando? Pelo jeito. Ela uma pessoa, para querer fazer uma pergunta, não era para fazer a pergunta nem do futebol masculino, que é o que gera mais audiência e mais receita pro Corinthians. Aí a pessoa vai perguntar do futebol feminino. É para virar piada sim, é para virar chacota sim. E além disso, Mauro, aí minha opinião, nenhum jornalista falou o que a gente acabou de falar aqui. Por que ninguém chegou para ele e falou, Augusto, tá bom, você já falou, 2 bilhões e 300 milhões, 2,3 bi de dívida. É o que tem o Corinthians. Mas como que você vai pagar isso? Não adianta você vir aqui falar pra gente da dívida que a gente já sabia, se você não vai explicar como você vai solucionar. Então você ou o Fred Luz, que você contratou para isso, explicar pra gente como vai ser o pagamento, qual é o planejamento, porque vocês só aumentaram essa dívida. Então o que vocês vão fazer agora para pagar? Eu acho que tem um meia-culpa também para se fazer da imprensa, porque o cara abriu. Se ninguém... Não, sem dúvida. Sem dúvida. Com relação a isso, eu concordo totalmente com você. Aliás, eu estou aqui vendo aqui o blog do Rodrigo Matos, que essa semana, é engraçado isso, né? Aí eu falo assim, não, o Rodrigo Matos é rubro-negro. Os caras acusam, né? O Rodrigo Matos, essa semana, provocou uma reação no presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Flamengo emitiu uma nota, porque ele publicou um texto no blog dele, questionando as ações do Landim financeiras no final da gestão. Comprou o terreno, o Flamengo tinha 200 milhões quase no caixa. Enquanto o Corinthians deve 2.300, o Flamengo tinha uma poupança de 200 milhões. Esse dinheiro praticamente foi zerado porque compraram o terreno. Contrataram os jogadores, não teve grandes vendas. Não significa que o Flamengo vai quebrar, ele pode se endividar, ele tem dívida baixa, tudo bem. Isso é o óbvio, só uma pessoa muito burra não consegue entender isso. Mas no Flamengo não se tolera mais qualquer tipo de, digamos assim, de desvio, por menor que ele seja. Então já vem a cobrança da torcida, dos conselheiros, dos sócios. E o Rodrigo publicou uma matéria com várias informações, emitiram uma nota e nessa nota não rebateram nenhuma das informações, só emitiram uma nota. E aí eu vejo aqui também no blog do Rodrigo Matos, que é um jornalista muito atento a essas questões, aspas do Pedro Silveira, que é o diretor de finanças do Corinthians. Eu acho essa declaração muito preocupante. Eu, se eu fosse corintiano, estaria arrancando os cabelos. Tem a questão do endividamento, que obviamente que a gente está olhando com muito cuidado, estamos pensando em possibilidades. É um assunto mais para frente ainda, para a gente entender melhor e entender os caminhos. Sem dúvida é uma questão que estamos discutindo internamente. É óbvio que tem que discutir internamente. É como o cara que está doente, vai no médico, faz um exame lá, um check-up, e o médico fala, ó, você está todo ferrado, tem vários problemas de saúde. Lá na frente eu vou ver, agora eu vou fazer férias, vai ter um churrasco sábado, vou encher a lata, comer um monte de coisa, vou beber, vou comer, vou dormir pouco, estou nem aí. Depois eu vejo. Não é isso, o Corinthians está doente financeiramente, muito doente financeiramente. E aí a declaração é estarrecedora. Aí mais adiante, ele põe um outro trecho aqui que me chama muita atenção também, ele fala aqui do Memphis Depay. Que se cair para a segunda divisão, tem uma cláusula ele não fica, embora. Tem uma cláusula que ele não fica, né? O Depay não fica se porventura ele... tá aqui, ó. O clube admite que acumulou 139 milhões em juros em 2024. Gente, nesse ano, só de juros, 139 milhões tem que pagar, tá? O que equivale a 2 Memphis Depay em um semestre. Ou seja, seguindo essa escalada, frisa aqui o texto, em um ano serão 4 atacantes igual ao holandês em juros nas palavras da diretoria. Então é uma situação muito grave. É óbvio que tinha que ter sido questionado e duramente questionado. Porque, na minha visão, é muito legal que ele apresente os números.
mas apresenta os números e fala, olha, nosso plano é esse, nós temos um plano, já elaboramos. Mas não tem plano, porque não existe plano, gente, para sanear financeiramente uma empresa, um clube, ou a saúde financeira de uma pessoa, de um cidadão, se ele continuar gastando muito. É só você se colocar no lugar, se você está com uma dívida muito grande, muito maior do que aquilo que você recebe por mês, e você, ao invés de pagar as dívidas imediatas, por exemplo, você deve um cartão de crédito, que tem juros exorbitantes no Brasil. Você não paga o cartão, deixa rolar, tudo bem, continua saindo, comprando roupas boas, indo a restaurantes legais, andando num carrão, né? Viajando de avião para lá e para cá, pagando um bom hotel. Você está gastando lá, vivendo uma vida maravilhosa, né? Mas o cartão de crédito está lá bombando. Vai ter uma hora que ele vai cortar teu crédito. O cheque especial você já arregaçou. Você está devendo ali o condomínio, não pagou o plano de saúde, não pagou um monte de coisa, a escola do teu filho. Mas você está vivendo. Uma hora vai estagnar isso. E assim, não apresentou nenhum caminho. Aí não, nós vamos ver isso mais para frente. Eu acho isso muito, muito preocupante. É claro que deveria ter sido questionado, mas se não foi, paciência. Acho que é pior para o clube. Pior para o clube isso. E acho que essa diferença é importante para as pessoas entenderem, né? O Corinthians endividado há uma tolerância enorme com essa situação. Até frases de efeito colam muito mais do que eventuais soluções ou propostas para solucionar um problema, enquanto no Flamengo é o contrário. Sorte do Flamengo lá é rigoroso mesmo. Ah, mas o time pode endividar? Pode, porque tem uma dívida muito baixa, ele tem capacidade de endividamento. Ou seja, pode se endividar e pagar. É o contrário desse cara que está devendo, é um cara que deve muito pouco ou nada e resolve comprar um carro novo financiado. Ele pode pagar, ele tem um dinheiro para pagar todo mês a prestação, não vai passar perrengue nenhum. O Flamengo é esse cara. Agora, no Flamengo a torcida não aceita mais. Esse é o ponto. E aí esse é um ponto que o torcedor do Corinthians, em grande parte, não entendeu. A importância de você estar atento a essas questões e cobrar. Mas, se as pessoas preferem pensar assim e achar que quem fala o contrário, essa babaquice, é não sei o quê, tem inveja do Corinthians. Meu amigo, você acha que quem torce para um outro time, Flamengo, Palmeiras e outros, vai ter inveja do Corinthians? Dessa situação que está o Corinthians? Você for maluco. Ah, não, porque tem inveja da grandeza. Todos são grandes, o Palmeiras é grande, o Flamengo é grande, o Corinthians todos têm suas glórias, têm grandes torcidas. O São Paulo, não tem bobagem isso é uma infantilidade. É uma visão muito tacanha. Muito, muito tacanha, de gente que me parece que faz questão de demonstrar pouca inteligência. E se a imprensa não questiona, paciência. Tem colega que cobre o Corinthians que, ao invés de questionar isso, está questionando a arbitragem de ontem. Ele vai lá e questiona os caras. Paciência, né? Aí tem uns que falam assim, para de falar nisso. Tem torcedor de outros times que fala assim, não fica alertando. Não estou alertando ninguém, eu estou fazendo o meu papel. Eu tento ser coerente, eu sempre fiz isso. Isso aí, meu amigo, é desde os tempos que eu era repórter do jornal lá no Rio. Sempre que, do Flamengo, então, cansei de fazer matéria lá nos anos 90, de problemas financeiros, quando atrasava salário, das aventuras dos dirigentes. Eles me adoravam na época. Os tempos lá de 91, 92, me adoravam, inclusive. É uma questão de ser coerente. A gente falava isso do Flamengo, falava do tempo da Patrícia Amorim, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. O que falamos do Atlético? Não tinha jeito, virou SAF. Aqueles que colocavam dinheiro no clube viraram proprietários do clube. Né? E o César Grafietti, que é o especialista em finanças, falou essa semana no UOL. O Corinthians tem, nessa escalada, tem duas opções, dois caminhos possíveis. Um é entrar em recuperação judicial, que é o passo anterior a uma falência. Não vai falir, então pode entrar em recuperação judicial. A outra é virar SAF. Aí o Corinthians passa a ter um dono, é como o Botafogo tem um dono. Você, corintiano, gostaria que o seu clube tivesse um dono? Eu duvido que a Gaviões da Fiel queira que o Corinthians tenha um dono. Aliás, ela é a única que parece ter juízo no meio dessa história toda, porque está querendo pagar o estádio. A Gaviões tem um projeto para pagar o estádio. Arrecadar dinheiro com o torcedor e pagar o estádio. Se vai dar certo ou não sei, mas eles estão lá. Tem um plano. Olha que loucura, gente. A torcida organizada tem um plano para pagar o estádio. E já divulgou isso. Já foi no clube, já falou, está em contato com a Caixa Econômica e tal. Ela quer pagar o estádio, que dá um jeito de levantar esse dinheiro. E o Corinthians fala assim, não, a dívida a gente vai ver depois. Isso a gente vai ver em um outro momento. Como assim, gente? Mais para frente. Loucura. É uma loucura, sim, um pouco, muito dessa situação do Corinthians. E só lembrando, tá? Eles afirmaram que o Depay, se o Corinthians cair para a segunda divisão, tem uma cláusula no contrato que o Depay vai embora. Ou seja, tem isso ainda. Um outro elemento que o Corinthians tem que ficar na primeira divisão é que o seu maior nome, se o Corinthians cai, vai sair. Isso aí todo mundo já imaginava, né? Ninguém acha que o Depay, astro internacional, vai chegar no Corinthians e, caiu para a segunda divisão. Vocês acham que o Depay
vai jogar aí jogos da segunda divisão e vai ficar no clube ganhando a fortuna que ele ganha? Não, até porque o clube vai arrecadar muito menos. Só o dinheiro da televisão, o que diminui numa segunda divisão é drástico, é algo drástico, assim. É uma queda drástica no faturamento. Então, o Depay não fica. Vamos falar então dessa situação do Depay, né? Porque no contrato tá dizendo que se cair para a segunda divisão, o homem vai embora. Eu acho que todo mundo já esperava isso, né, de um astro como o Depay, mas pode ser que o cara fique pouco tempo aí no futebol brasileiro. A pergunta que eu te faço, vale a pena o contrato do Depay mesmo assim? Ele vem, se cair, ele vai embora? E outra, que aí em cima do Depay eu pergunto, o Depay já não pode jogar a Copa do Brasil, tá? Ele não foi regularizado a tempo, ou seja, um alívio aí pro torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo que vai pegar o Corinthians numa semifinal, é maravilhoso ele saber que o astro do Corinthians não vai poder jogar. Não joga a Copa do Brasil, não foi registrado, não foi regularizado a tempo. Aí a minha pergunta, vale para o Corinthians usar o Depay só no Brasileirão, Vamp? Porque na Copa do Brasil já não pode usar, que seria a outra competição mais importante. Sul-Americana, gente, não pode ser foco de nada para o Corinthians, na minha opinião. E aí focar o Depay nisso, para o cara ficar 100% fisicamente e focado no Brasileirão, como foi o que o Bruno disse aí. O Bruno falou, o Depay pode melhorar essa situação do Corinthians. São 26 jogos e só 5 vitórias. 5 vitórias em 26 jogos. Seria uma boa estratégia, Vamp, o Depay apenas para o Campeonato Brasileiro? Ô, Tico, o Depay acabou de chegar, né? Não tem nem 3 dias que ele desembarcou aqui no Brasil. Você pega aí, a gente estava no Canelada, ou no Bate-Pronto, você fez o cálculo de 20 contratações, né? 20 contratações que chegou para o Corinthians, saiu jogadores, e chegou 20. 20 jogadores, você acha que tem no contrato que se cair todo mundo está liberado? Claro que não. Lógico que não. Então você tem jogadores ali, cara, a gente está vendo aí os valores da dívida, que está em torno de 2 bilhões e 300, como a gente sabe que só o Depay e o Condonado já formam uma folha de 5 milhões. Só 2. Né? Aí tem os demais ali no grupo. Né? Então, quer dizer assim, é o que o Bruno falou, se você... o Corinthians não caindo, e depende só dele, já não vai estar na Copa do Brasil se não ganhar a Sul-Americana ou Copa do Brasil, né? Dificilmente vai classificar. Dificilmente, quer dizer, já é uma receita a menos para a temporada que vem para um time que está endividado, né? E chegou ali 20 jogadores, então cada um fez seu contrato. O do Depay veio à tona ontem porque falou que se cair ele vai embora, mas tem que pensar no geral, né? Tem 20 jogadores ali com contrato de 2, 3 anos que acabaram de chegar no Corinthians. Mas você colocaria o Depay só para disputar o Brasileirão? Esquece Sul-Americano? Eu acho que ele não vai nem pro jogo aí. Se chegar numa final, jogo único, joga. Mas, a partir de agora, Depay, só brasileiro, não é isso? No teu contrato não tem que você vai embora, garotão? Se cair, então mantém aí o Corinthians na primeira, pronto. Bota ele para jogar focado no Brasileiro. Eu acho que para esse jogo contra o Fortaleza, eu acho que ele nem vai. Eu acho que ele vai ficar treinando e esperando pro jogo contra o Atlético Goianiense em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Eu faria isso, né, Mauro César Pereira? Eu colocaria o Depay para jogar só Campeonato Brasileiro. Pronto, o foco não é fugir do rebaixamento. O nosso maior astro, até falar isso pra torcida, nosso maior astro vai ser focado apenas no Brasileirão. Preparação física, recuperação. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, que seria a segunda competição mais importante. Então vamos botar ele, esquece Sul-Americana e ele foco no Brasileiro, recuperação, preparação física. Eu vou pedir antes, Mauro, pra gente ver aqui a declaração do diretor financeiro do Corinthians, né? Sobre essa situação do Depay, né? Ele explicou tudo direitinho e tem uma parte aí que é importante, que ele explica a rescisão sem multa, mas não explica se o Corinthians tem que pagar o que resta no contrato. Isso é um questionamento. Tá bom, se ele for embora, tem uma rescisão. Se o Corinthians cair, tem uma rescisão. Ele vai embora.
Mas e aí, o Corinthians não paga o restante do contrato dele? Eu acho, provavelmente, que não, né? Eu acho que não. Não pagaria uma rescisão, mas continua pagando o resto? Vamos ouvir essa declaração e depois eu vou passar para o Mauro César Pereira. Só quero complementar, eu não vejo problema em dizer que a questão do rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador para ser dos dois lados. Qualquer um dos dois podem optar, caso isso ocorra, que não vai acontecer, espero, estamos trabalhando muito para isso, não vai acontecer. E isso é uma coisa que qualquer uma das partes pode optar pelo término do contrato sem prejuízo à outra parte. Então, acho que... sem multa. Que é algo muito importante, que antigamente muitos contratos com multa, hoje em dia a gente está priorizando muito isso. Então, isso foi algo em comum acordo com o atleta, com muita tranquilidade durante a negociação. Ele explica aí, Mauro, mas a pergunta é essa. Até que o torcedor, né, se faz. Será que o Corinthians para de pagar, então? Corinthians parou de pagar ou não? O Corinthians vai ter que pagar até o fim do contrato? Isso ele não explicou. Eu acredito que pare de pagar, né? Se o cara vai embora. Não tem uma rescisão. Acaba. Eu também entendi assim. Rescinde o contrato e acaba. Eu acho que aí, assim, porque o Corinthians propõe por quê? Sabe, aí pelo menos um pouco de juízo, né? Você contrata um jogador tão caro e você sabe que a Série B, ela ameaça o Corinthians, isso é um fato. Um fanfarrão de plantão pode falar, não vai cair. É pura fanfarronice. Fala da boca para fora. A realidade é que a ameaça existe. O time pode cair para a segunda divisão, sim. Então tem que trabalhar com os fatos. Caso aconteça o rebaixamento, qual a preocupação do Corinthians? Não ter que pagar um salário tão alto para um jogador que não vai jogar a Série B. O Coronado, 5 milhões. Eu acabei de falar. Loucura. Só 2. E aí, o jogador pensa também, jogar uma Série B eu não quero. Aí eu mudo de clube aqui no Brasil, eu meto o pé para outro lugar. Sim, ele pode ir para o Botafogo. Se o Teco estiver dejetando grana, ele for bem, ele pode rescindir e falar, gostei do Brasil. Quem quer o Depay? O Botafogo quer, digamos, tá? Ele pode ir para o Botafogo. Ou voltar para a Holanda, para onde ele quiser, para a Espanha, para a Inglaterra. Ele tem mercado lá fora, até lá ele vai estar com 31 anos. Está com 30, né? Algo em torno disso. Então, eu acho que é uma medida preventiva. Mas eu entendi dessa maneira também. Se o Corinthians for rebaixado, ele pode rescindir o contrato sem ônus. Rescinde, paga até aquele dia de trabalho, depois acabou. O jogador também segue seu caminho livre, porque para ele também não é interessante ficar na Série B. Jogar a Série B. Agora, mas isso é uma pergunta que eu te faço, Mauro. Você focaria apenas no brasileiro com o Depay? Esquecer a Sul-Americana? Porque a Copa do Brasil ele não pode jogar. Eu acho que pode ser uma boa, porque é o grande desespero do corintiano, é cair para a segunda divisão. Você tem o seu principal astro, já não pode jogar a Copa do Brasil, tira ele da Sul-Americana, só joga numa possível final. Ele é um jogador, é bom sempre lembrar, né? Que ele tem alguns problemas físicos, teve, né? Na temporada passada, ele ficou fora, já citei aqui, 146 dias, o que dá quase metade da temporada, se você contar o tempo útil da temporada europeia, tirando férias e aquela pré-temporada amistosa. Começou o campeonato, ele estava na Espanha, né? Começou o campeonato espanhol, começou a Champions League, começou a Copa do Rei, as 3 competições do Atlético, que era o clube dele. Nesse período que começaram as competições até o final, ele ficou fora de 146 dias. Isso dá quase metade da temporada. É muito tempo. Teve várias lesões musculares e tal. Se ele estiver bem, ok, acho que ele pode jogar as 2 competições. Mas sempre com foco prioritário total no Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que não tem nem o que pensar. Aliás, a Sul-Americana, o Corinthians já deveria tratar como uma coisa assim, eu vou botar um time misto, vou com o que dá, preparar todo mundo para sábado. Se perder, perdeu. Depois tenta ganhar em casa, ver o que acontece, e o Copa do Brasil tudo bem. Até porque a Copa do Brasil é dia 2, deve ser, depois só dia 17, se não falha a memória, que é depois da data FIFA. Vai ter um intervalo grande aí. E tem a data FIFA antes, né, que pode dar aí um respiro, para colocar até jogador em forma e tal. E ele não pode jogar, mas aí ele volta com toda a força no Brasileiro. O Carrilho também não joga, né, a Copa do Brasil, né? Também é para brasileiro. Ele pode. Também chegou depois. Então você tem 2 atacantes importantes para o brasileiro. Esses caras têm uma missão, salvar o Corinthians. Criar situações de gol e levar o Corinthians à marcação de gols, que o Pedro Raul não consegue, por exemplo, para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e escapar da Série B no ano que vem. Acho que essa é a missão deles. Então, fora da Copa do Brasil, a Sul-Americana, nessa altura, acho que é totalmente secundária. Totalmente secundária. Agora, se ele puder jogar a Sul-Americana, estiver bem naquela semana, né, treinando,
se a avaliação do departamento médico, dos preparadores físicos, dos fisiologistas do Corinthians for de que ele está legal, aí eu acho que eu não vejo problema. Digamos que ele não deve estrear contra o Fortaleza agora, na terça-feira, claro. Mas digamos que ele estreie contra o Atlético Goianiense, né? Aí quando chegar o dia do jogo de volta, se ele estiver bem, aqui em São Paulo não tem viagem, de repente pode para jogar. Mas vai ter que avaliar passo a passo. Na minha visão, sempre priorizando o campeonato. Total. Porque olha só, chegou agora mesmo, Thales Magno, né? O zagueiro que fez o gol lá, o André Ramalho, o próprio Hugo, né? Chegou o volante ontem que a bola bateu nele e entrou no gol lá, o Martínez, 4. Depay. O espanhol atacante. O atacante Hernandes machucou contra o Flamengo. Jogou ontem. O campeoníssimo lá, o Carrilho. São 7 jogadores aí. Tem um monte de jogador novo. Charles. Alguns já estão jogando, outros chegaram lá. Um time novo praticamente. Alex Santana chegou e machucou. Pois é, teve esse também, chegou a jogar, jogou até bem. Se machucou, quer dizer, o time inteiro praticamente. Mas acho que a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Especialmente jogos em casa, né? Se o Corinthians pontuar muito em casa, ele escapa da segunda divisão. Se ele vencer praticamente todos os jogos em casa. Mas, como isso é pouco provável acontecer... São 12 rodadas para o Corinthians. 7 em casa. 7 em casa. O ideal é buscar alguns pontos, é o que eu falei, pontos improváveis. Ontem era um jogo assim, na minha visão, meta do Corinthians, eu tenho que trazer um ponto do Rio. Porque eu já perdi um monte de ponto em casa, preciso pontuar. Botafogo, não importa, eu tenho que arrumar um ponto lá. Essa tinha que ser a meta. Não foi alcançada. Pelo menos um ponto. Os pontos, como foi o ponto do Bahia. Ele foi lá e ganhou do Bahia. Tomou um sufoco, bola na trave no final, não importa. Ele tinha que ganhar do Bahia ou fazer pelo menos um empate. Ele fez ali 3 pontos contra o Bahia. Esses pontos improváveis, eles compensariam os pontos fáceis perdidos ao longo do campeonato. Especialmente dentro de casa. O time empata demais. E o detalhe, ele tem menos vitórias do que os concorrentes, né? Então, no critério número 1 de desempate, ele tende a levar desvantagem. Ainda tem esse agravante ainda. Em casa já empatou com Cuiabá, com Juventude. Sim, Juventude com 9, né? Com 9. Cuiabá aqui. O Cuiabá perdeu o pênalti ainda. Então, teve muito tropeço em casa. E ainda, Bruno, é o que o Mauro fala, né? É o que o Mauro fala. Porque antes contratava todo mundo e ninguém fazia nada. Essa é a verdade. Contratou Pedro Raul. O que o Pedro Raul fez no Corinthians, gente? Nada. O Pedro Raul não fez nada. Contratou o Pedro Henrique. O que fez no Corinthians? Nada. Contratou o Yuri Alberto. Peso de ouro. O que fez no Corinthians? Pouca coisa. Não é dizer que não fez nada. Mas o Yuri Alberto fez muito pouco pelo valor que ele foi contratado. Tem vários. Mateuzinho. O que o Mateuzinho fez no Corinthians? Nada. Pelo menos agora, o Corinthians está contratando gente que está fazendo alguma coisa. Hugo Neneca já salvou o Corinthians aí em pelo menos 2 ou 3 jogos. Ontem, agarrou muito, não conseguiu salvar porque o time foi incompetente. Até perder pênalti, perdeu. O Garro chegou fazendo chover no Corinthians. Tá exagerando. Cara, eu não acho. Porque para ele jogar o que ele tá jogando num time tão ruim como tava, para mim o cara tá fazendo chover. André Ramalho chegou agora, também tá jogando bem. Eu acho que isso pelo menos mudou. O Corinthians, ele jogava dinheiro no lixo. Ele rasgava dinheiro. Ele contratava e contratava mal. Isso para não recuperar lá atrás, né? Pagou valores altíssimos pelo Paulinho, pelo nome, pelo Renato Augusto, pelo nome, pelo Gil, pelo nome, pelo Fábio Santos, pelo nome. Foram vários jogadores ali caros que estavam no Corinthians por serem ídolos e não pelo atual momento. Agora, pelo menos, não sei se vocês concordam, Vamp e Bruno, o Corinthians está gastando com gente que está mudando alguma coisa. Eu esqueci o Thales Magno. Também chegou e já ajudou alguns jogos ali, inclusive o jogo contra o Flamengo. Thales Magno foi muito participativo em conquista de pontos. Alguns reforços têm ajudado, sim, né? O Corinthians contratou muita gente, mas nessa janela conseguiu melhorar um pouquinho o time. Acho que dessa janela são 3. Ainda tem o Depay, que a gente vai ver, mas na teoria é um cara que vai ajudar. Mas o Hugo, o Ramalho e o Thales Magno são 3 reforços dessa janela agora que melhoraram o time, né? Que são melhores do que os que estavam ali. O Hugo como goleiro e o Thales como atacante até sendo mais decisivos, né? O André, eu entendo o que o Vamp fala dos zagueiros. O André Ramalho pode até ser melhor que os zagueiros ali, mas a diferença não é assim tão grande. Se jogar o Félix Torres com o Kaká, com o Gustavo Henrique, vai. Mas ele é um bom zagueiro, sim, e acabou ajudando no gol de cabeça com o Juventude, né? E o Hugo... Isso aí foi até uma coisa difícil, né? O Corinthians perdeu 2 goleiros, né? Ele perdeu o Cássio e perdeu o Carlos Miguel.
e conseguiu arrumar um outro goleiro, que está bem, que é o Hugo. Isso aí o Corinthians também conseguiu uma coisa que era bem improvável, né? Arrumar um terceiro goleiro que conseguisse dar conta. E o Thales Magno é um atacante que faz gol, que ajuda, fez gol contra o Flamengo, até na Sul-Americana fez gol contra o Bragantino, fez 2 no primeiro jogo, que acabou sendo decisivo para passar. Então esses caras ajudaram. E o Garro, dos que vieram no início do ano, é disparado o melhor, né? O Garro é o melhor jogador do time. E no início do ano foi brava a janela. No início do ano foi triste. Pedro Raul caro, Mateuzinho caro, Igor Coronado caro, o Ivaí, tem alguns outros. Chegaram uns 10, 11 no início do ano. E o Garro, dos que vieram no início do ano, é disparado o melhor. É um cara que faz diferença no time. Vamp. Então, Tico, é isso aí que o Bruno falou e ainda bota assim, por exemplo, o Coronado veio caro, mas eu ainda vejo a qualidade nele, viu, Bruno? Não vejo ele bem fisicamente, assim. Muito tempo no futebol árabe. Então, o Thales Magno, quando a bola fica no ataque, cai no pé dele, segura mais. Não bate e volta rápido, né? O Garro, acho que o time ficou melhor, jogando até melhor do que jogava com outro treinador. E o Ramon Dias foi expulso ontem também, né, Tico? Ele deu uma tapa lá no... Acho que foi alguém da comissão técnica do Botafogo. O Gandula. É o Gandula ali que tá com a camisa do Botafogo, né? Era o Gandula, tava segurando a bola, né? Quer dizer assim, de fato, melhorou absurdamente? Não, mas o que jogava antes, pelo menos cria já alguma coisa. Ainda falta, né, a chegada do Carille e do Depay para quando começa a jogar, para a gente ver se muda alguma coisa. E vai brigar até as últimas rodadas, sempre falei isso. Você que chegava aqui, né, que você só vive o dia, né? O Corinthians... Da forma que eu vivo da minha. Eu vivo o dia a dia, você vive a tua como você quiser. Então, eu vivo a minha muito coerente. Se eu chegasse aqui fazendo o Circo de Solé, né, quando o Corinthians ganha, ele fala, você não tá otimista? Eu digo, olha a tabela, meu filho. Olha a tabela. O otimista é que tá lá em cima, os 4 primeiros brigando pelo título. Você não fica otimista que o Corinthians não saiu do lugar, mano. Tá tudo ali. Quando eu falo da contratação, eu não falo da contratação do Depay. Fazendo aquela festa com um jogo importante que é pegar o líder. E ganha da Juventude fazendo um gol no último minuto. Sim. A parada ia pros pênaltis. Então eu fico olhando assim, eu digo, essa batata tá assando. Domingo é o Botafogo. Ou sábado é o Botafogo à noite. Eu não tô falando, o Depay não poderia ser contratado. Eu tô falando assim, apresenta o cara antes do jogo, uma queima de fogos, o cara entrando com nada contra a roupa, tudo. Populista, parecendo um jogador de NBA. E no sábado tem a batata assando lá, 2-1. A grande questão que eu vejo, assim, é todo esse cenário, ele é muito fora de sintonia com a realidade do clube. Isso, não sei se eu tô... do time, momento do clube e essa festa. Não tô falando que a torcida tinha que comemorar, vibrar. O torcedor vai pra campo pra ver se o time ganhar. Eu tô falando na diretoria. O Depay tá num hotel que fica a 10 minutos do Parque São Jorge. Pode chegar de carro. Vamos pegar um helicóptero pra fazer um oba-oba. Mas é isso que eu estou falando. Mas essa é a grande questão. Muitos torcedores se deixam levar e confundem esse oba-oba com grandeza. Olha só, o cara chega de helicóptero, olha só a festa. Sim, mas o que isso implica, basicamente, naquilo que... Por exemplo, você pensar, é o marketing. Mas qual marketing? Estão tentando atrair um patrocinador ou não? Dizem que o patrocinador vai pagar. E é uma outra questão também. Tudo bem, dizem que vai pagar, mas o passado recente do Corinthians nos faz desconfiar. Porque já houve o Paulinho contratado pela outra gestão também com a promessa de que o patrocinador pagaria. Não aconteceu. Aí o Corinthians ficou com essa dívida. E esse patrocinador atual teve uma série de problemas que foram amplamente noticiados nessas últimas semanas. Que deixa a gente também com uma dúvida sobre como vai ser daqui para frente. Porque estamos falando de um contrato longo, até o final de 26. Ou seja, você tem que torcer para tudo correr bem, o patrocinador pagando até daqui a quase 2 anos e meio. Se não pagasse, rompeu o contrato. E o anterior rompeu o contrato num escândalo que foi parar nas páginas policiais, com histórias de laranja e tudo mais. Então, esse é o cenário. Então, realmente, essa festa, ela parece assim, uma festa meio fora de sintonia com a realidade do clube. Mas por que você faz isso? Grande parte da torcida se deixa iludir. Nada contra a festa, mas esse é mais um momento de sangue dos olhos, faca entre os dentes, do que de festa. Como foi a torcida durante o jogo. E o time também. O time se comportou muito bem com relação a isso. Mas, enfim, você vai se lembrar, né? Teve em 2008 a festa pro João Santana e os gols do Cabanhas. O Flamengo foi despachado da Libertadores. Cara, de oba-oba, quem torce o Flamengo conhece, sabe tudo, cara. É PhD. Nenhum clube brasileiro é mais oba-oba que o Flamengo.
Um negócio absurdo a história do clube com relação a isso. Hoje mudou, até melhorou com relação a isso. Para quem não conhece a história, em 2008, o Flamengo foi campeão carioca, mais uma vez. Aí foi jogar com a América, antes jogou com a América do México pela Libertadores, os mexicanos jogavam o torneio, e ganhou por 4-2 na Cidade do México. Então tinha uma vantagem enorme. O jogo de volta era a despedida de Joel Santana. Ele foi na seleção da África do Sul, que cederia a Copa 2 anos depois. Acabou que depois demitiram ele e trouxeram para Parreira de volta. E aí o Joel foi campeão carioca pelo Flamengo, houve uma festa pro Joel Santana, um oba-oba danado. Só faltou descer de helicóptero e apagar as luzes e botar uma roupa brilhosa, que nem um Depay. É que naquela época não tinha isso. Se fosse hoje, talvez algum gaiato sugeriria que o Joel fizesse isso. Acho que eu não ia topar. Mas enfim, fizeram aquela festa toda, o jogo de Libertadores, tá 2-0, jogo de Libertadores. O Cabanhas, atacante paraguaio, meteu 2 gols, acabou com o jogo, 3-0 pro América do México. O Flamengo foi eliminado da Libertadores em casa. É um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro. O América é um time grande do México e tudo, mas peraí, você está ganhando de 4-2. Tinha o gol fora ainda, né? Ainda tinha o gol fora. Podia ser 2-0. Podia ser 2-0, o Flamengo passava. Eles tinham que fazer, fizeram os 3 gols. Porra. Por quê? Porque é falta de concentração, cara. Certos jogos dependem muito de mobilização, e jogos eliminatórios, então, e concentração. E como está o Corinthians agora também, nessa fase de lutar contra o rebaixamento, todo jogo tem que ter mobilização total. E, enfim, quando tem esse tipo de coisa, você tira um pouco o foco. Por sorte do Corinthians, os jogadores não tiveram não entraram nesse oba-oba. Os jogadores não. Aliás, estou de parabéns. Os jogadores do Corinthians na partida de quarta-feira mantiveram o foco o tempo todo na classificação, tomar o gol de empate, buscar o segundo gol, buscar o terceiro gol, até o final. Mas o clube em si, a diretoria, não colaborou com isso. Colaborou com uma festa meio fora de hora. Agora, os torcedores e o time entenderam que o negócio era outro. O negócio ali não tinha motivo para festa. Ali era a Vera mesmo, tinha que ganhar para seguir no torneio. E conseguiram. Esse dinheiro ajuda um pouquinho o Corinthians também, né? Mais de 9 milhões que ganha pela classificação. Mas a questão é essa, não é ser contra a festa. É mais um ponto que se discute nesse Corinthians muito confuso dos dias de hoje.